Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Agradecermos a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade para este processo educativo, mais uma oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade nesta maravilhosa escola das almas, que é o planeta Terra. Aqui nos encontramos matriculados para nos educarmos. E por isso, e para isto, Jesus veio à Terra na condição de mestre dos mestres para nos auxiliar nesta nossa caminhada. Agradecemos a Jesus por ter vindo até nós e deixando para nós todos estes ensinamentos que encontramos em seus evangelhos de amor, este código pedagógico para todos nós. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada multissecular. Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por sua presença, por seus comentários, pela sua participação, por seus compartilhamentos, nos auxiliando assim a levar a luz do Evangelho a outros irmãos e irmãs de jornada. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 104, dentro da escala espírita. Estamos estudando a terceira ordem e a 104, exatamente acerca da oitava classe, espíritos pseudo-sábios, que se encontra aqui na parte segunda de O Livro dos Espíritos, capítulo 1. Então, Kardec, juntamente com os espíritos superiores, deixaram para nós aqui as características básicas dos espíritos desta classe. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Lembrando que aqui Kardec deixou a descrição dos espíritos fora do corpo físico, ou seja, no plano espiritual, mas que estas características nós também as encontramos em nós que aqui que estamos no corpo físico. Quantas pessoas no corpo físico se comportam desta forma? Quantas pessoas se comportam nesta condição de um pseudo-sábio que se mete em todo tipo de assunto e acha que tudo sabe e a tudo responde? Então aqui Kardec anotou da seguinte maneira que, neste caso, os espíritos pseudo-sábios, eles dispõem de conhecimento bastante amplos. Eles têm conhecimento, no entanto, eles creem saber muito mais do que sabem. Então, pessoas também que se encontram no corpo físico, que têm um amplo conhecimento, mas eles acham e creem e se comportam como sendo sabedores de muito mais coisa. Então ele fala, porém, creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vistas. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luz. Então aqui Kardec lembra que estes espíritos em comunicações mediúnicas,
eles apresentam um cunho de seriedade nas suas comunicações, com o intuito, ou com a natureza, ou com a finalidade de iludir os seus destinatários. Então aqui ele acrescenta, mas em geral, esses espíritos nestas comunicações, eles deixam transparecer em muitos pontos divergências em relação à verdade. Então ele diz, mas em geral, isso não passa de reflexos dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. Então aqui Kardec deixa bem claro que ele está falando e deixou aqui esta mensagem com estas características de espíritos fora do corpo físico, que assim também eles se comportavam quando no corpo físico e quando retornam para o plano espiritual, continuam se comportando exatamente da mesma forma, por reflexos dos seus preconceitos quando no corpo físico ou quando aqui no plano terreno. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação. Então são espíritos altamente presunçosos, são espíritos altamente orgulhosos, são espíritos altamente ciumentos e obstinados, de que ainda não puderam despir-se. Então aqui ele fala que eles ainda não conseguiram despir-se desses defeitos, destes vícios, quais sejam presunção, orgulho, ciúme, obstinação. Então, conforme dissemos anteriormente, nós encontramos fartamente aqui na Terra criaturas no corpo físico também com este mesmo comportamento. Porque aqueles que se comportam desta forma no plano espiritual, com certeza assim também eles se comportavam quando no corpo físico. Não é pelo fato de ter deixado o corpo físico que irão mudar de atitude repentinamente ou de uma hora para outra. Continuarão se comportando desta forma até alcançarem a verdadeira sabedoria, até alcançarem aquela condição de espíritos esclarecidos. Então aqui fechamos este parêntese com esta citação da questão número 104, com estas características gerais dos espíritos pseudo-sábios, para chegarmos nas palavras do espírito Miramês, conforme já falamos em muitas outras oportunidades. Este estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, ele é realizado concomitantemente com os comentários de Miramês na coletânea de livros que compõem a filosofia espírita, através do qual Miramês deixou comentários para cada uma das questões de O Livro dos Espíritos. Então hoje estudaremos conjuntamente com a questão número 104, o capítulo 2º do volume 3º, Filosofia Espírita, Miramês e o médium João Nunes Maia. E lembrando mais uma vez que todas estas informações desses comentários do espírito Miramês, bem como de outros espíritos, é preciso que passemos tudo isto pelo crivo da razão. Se a sua razão não aceitar estes ensinamentos, ou se em algum ponto estiver em conflito ou em desacordo com a doutrina espírita, ou principalmente com o Evangelho de Jesus, não aceitem estes ensinamentos, estes esclarecimentos. Então assim fazemos esta ressalva sobre este ponto em relação aos comentários deste espírito que se identificou simplesmente com o nome de Miramês. Então ele inicia os seus comentários a esta questão número 104, Espíritos Pseudo-Sábios, dizendo da seguinte maneira, que essa classe de espíritos, ou seja, os pseudo-sábios,
comumente dá a impressão de tudo saber. Às vezes, manejam o verbo, manejam o verbo, dando a aparência de um completo domínio de todo o conhecimento. Então, eles falam de uma forma muito adequada, de uma forma tranquila, de uma forma fácil. Então, é por isso que ele fala, Miramês, que eles dão a impressão de tudo saber pela facilidade com a qual eles dominam o verbo. Então, ele acrescenta da seguinte maneira: no entanto, poucos sabem da verdade. São espíritos orgulhosos. São espíritos orgulhosos que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. Então, mais uma vez, ele deixa claro que é possível e nós encontramos fartamente criaturas com estas características que no plano físico, ou seja, no corpo físico, que se comportam desta forma, sabem pouco sobre muitos assuntos e que se comportam como se soubessem tudo, simplesmente por orgulho, por vaidade, por prepotência. Então ele diz que são espíritos orgulhosos que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. Não têm humildade para ouvir os espíritos puros e procuram sempre discussão e muito deles até que poderiam vencer pela argumentação, mas nunca pela vivência. Então aqui ele nos chama a atenção que assim como muitos de nós nos comportamos aqui na Terra, quando agimos nesta condição de pseudo-sábios, que via de regra estes que se comportam como pseudo-sábios, eles não têm a humildade de ouvir aqueles que realmente sabem. Aqui ele fala dos espíritos puros, dos espíritos superiores, neste caso, procurando sempre discussões infrutíferas. E aí ele diz que falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Então, os espíritos ou os seres humanos, nesta condição de pseudo-sábios, eles falam muito, sem muito conhecimento e sem muita profundidade. Geralmente, os pseudo-sábios, eles são faladores. Então, assim, nos lembra Miramês que, via de regra, o pseudo-sábio, seja no corpo físico ou fora dele, fala muito, ou seja, ele é falador. Esses espíritos são os mesmos falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos pelos tais. Então aqui ele lembra mais uma vez o Evangelho de Jesus, que estes espíritos pseudo-sábios são exatamente aqueles espíritos aos quais Jesus se dirigiu e os classificou como sendo os falsos profetas do plano físico, falsos profetas do mundo espiritual, ou, como diz na doutrina espírita, falsos profetas da erraticidade. Então, Miramês acrescenta exatamente isto, que os falsos profetas do mundo espiritual não se importam muito com a verdade. O interesse deles são os casos pessoais, querem se mostrar para que o orgulho fique de pé. Então eles, conforme Miramês nos lembra, eles não se importam com a verdade. Eles querem, por orgulho, por vaidade, eles querem ser ouvidos, eles querem se manter de pé. Sempre combatem os seus iguais para que aqueles não venham tomar seu lugar de destaque, onde a vaidade seja alimentada e a pretensão esteja sempre acesa nos seus caminhos. O mundo.
Então aqui ele nos chama a atenção mais uma vez que espíritos que se comportam, sejam eles encarnados ou desencarnados, nesta condição de pseudo-sábios, via de regra, eles combatem aqueles que também agem desta forma, com medo de que o outro pseudo-sábio tome o seu lugar. Então, assim são as suas atitudes, para que eles continuem por vaidade, por prepotência, mandando e comandando as demais criaturas. E aí ele acrescenta, bem como o espaço, ou seja, o mundo espiritual, ainda está cheio desta classe de espíritos que desconfiam por vezes deles próprios. Como nós usamos aqui na Terra, muitas pessoas desconfiam da própria sombra, ou seja, elas não acreditam, não têm confiança nem nelas mesmas. Então, assim, Miramês nos lembra que também no mundo espiritual existem estas criaturas, estas entidades que não confiam em ninguém e chegam ao ponto de não confiarem nem nelas mesmas. E aí ele fala na sequência acerca da mediunidade, que o maior problema em relação aos espíritos no plano espiritual, nesta condição de pseudo-sábios, é exatamente neste campo mediúnico, na comunicação mediúnica, que a mediunidade é muito atacada por esses irmãos menos avisados e por esse motivo nos preocupamos constantemente na educação dos sensitivos por ordem do mais alto, pois a mediunidade sem disciplina é causadora de muitos desastres morais e desequilíbrios físicos. Então aqui, mais uma vez, o espírito Miramês nos chama a atenção sobre a necessidade da nossa educação. E no campo mediúnico, ele chamando aqui a atenção dos sensitivos ou dos médiuns, esses intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual, a necessidade da educação mediúnica. A mediunidade com Jesus, ela precisa ser educada, porque a mediunidade sem disciplina é causadora de muitos desastres morais, bem como desequilíbrios físicos. Se em todos os campos aqui na Terra, em todas as profissões, nós precisamos nos qualificar para melhor desenvolver as nossas atividades, precisamos fazer cursos de especialização para melhor assim desenvolver as nossas atividades, no campo mediúnico não é diferente. Para melhor se tornar um instrumento na mão dos espíritos superiores, é preciso que o sensitivo, é preciso que o médium se eduque, se instrua, realmente buscando as orientações corretas. Então aqui Miramês nos dá esse alerta, nos deixou este alerta, esta orientação sobre a necessidade não só dos sensitivos ou dos chamados médiums ou esses instrumentos que fazem esta ponte entre o mundo material e o mundo espiritual, a necessidade da educação, mas todos nós, como nós sabemos e já falamos diversas vezes, todos nós precisamos buscar constantemente a nossa melhoria, o conhecimento da verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância. E aí ele diz que o médium falante, ou seja, o médium psicofônico, bem como o médium psicográfico ou o médium escrevente, são instrumentos de muita responsabilidade. Por isso, a necessidade da educação mediúnica. Por isso, a necessidade
do estudo constante, da orientação séria e permanente, porque a mediunidade, seja ela falante, o médium falante ou o médium escrevente, eles são instrumentos de muita responsabilidade, porque aquilo que ele fala ou que ele escreve fica. Devem se tomar os cuidados necessários para que os ensinamentos do nosso Divino Mestre cresçam nos corações e nos ajudem na nossa perfeição espiritual, caminhos que tanto desejamos. Então é necessário, sem sombra de dúvida, como já falamos e repetimos, buscarmos incessantemente o conhecimento, e o que não nos faltam são oportunidades, meios para buscarmos e alcançarmos esta orientação ou todas as orientações de que nós necessitamos, a educação moral, a educação espiritual, para que, conforme Miramês nos lembra, para que os ensinamentos do nosso Divino Mestre cresçam em nossos corações. Sabemos, diz ainda Miramês, sabemos e não nos esquecemos de falar das oportunidades a nós oferecidas. Oportunidades não nos faltam. Temos oportunidades frequentemente para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento. E ainda ele diz que os espíritos pseudo-sábios de agora, os pseudo-sábios de agora, são os sábios do amanhã. Da mesma forma que os espíritos que se encontram naquela condição de imperfeição, lá no início da trajetória, na condição de espíritos primitivos, também em um futuro mais distante, também serão os espíritos de sabedoria. Então, os espíritos que se encontram hoje nesta condição de ignorância e imaginam ou creem que tudo sabem, se comportando como esses pseudo-sábios, eles serão os sábios do amanhã, porque eles alcançarão o esclarecimento necessário. Então, os pseudo-sábios de hoje, consequentemente, pela lei do progresso, que é natural, pela lei do progresso, serão os sábios do amanhã. Somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, pode transformá-los em espíritos integrados à verdade. Então, somente o tempo, a boa vontade, a atitude, a ação constante no bem, farão com que todos nós, um dia, estaremos integrados à verdade. Compete, diz Miramês, compete a todos nós, já favorecidos pela luz da verdade, ou seja, todos nós que já temos acesso à luz da verdade, à luz dos ensinamentos de Jesus, sermos sem conivência, pacientes com esses espíritos e ajudá-los na altura das suas necessidades, porque os espíritos puros já passaram por esses caminhos da ignorância. Então, os espíritos puros, eles agem com a maior paciência para com todos nós, porque eles já realizaram toda esta trajetória que estamos realizando agora e sabem quão difícil é realizar esta caminhada, quantas dificuldades eles enfrentaram, quantas pedras, quantos espinhos eles enfrentaram ao longo deste caminho até chegarem à condição de sabedoria. Então é preciso, conforme ele diz, é preciso que todos nós tenhamos aquela atitude de trabalho constante no bem, sermos sem conivência, pacientes uns para com os outros, nos ajudando constantemente na altura das nossas necessidades e de acordo com as nossas condições,
Porque os espíritos puros, eles sabem perfeitamente estas dificuldades, porque já passaram por estes caminhos da ignorância. Sendo assim, eles, espíritos superiores, não nos criticam jamais. E ainda ele diz que a doutrina espírita reflete com pureza todos os ângulos dos conceitos de Jesus. Se os homens ainda não vivem estes preceitos de luz, é pelo fato de ainda não suportarem esta verdade, mas presidindo na escola, ou melhor, persistindo na escola, acabam sendo discípulos do Senhor na pureza que desejam os benfeitores da eternidade. Então, a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, reflete perfeitamente e com pureza todos os ângulos dos ensinamentos de Jesus. Sendo assim, todos nós, criaturas humanas aqui na Terra, ou em qualquer ambiente em que nós nos encontrarmos, nós precisamos viver e vivenciar estes preceitos de luz, pelo fato de que nós precisamos realizar esta caminhada internalizando estes ensinamentos, e um dia, persistindo nesta escola de Jesus, nós acabaremos alcançando aquela condição de discípulos do Senhor, na pureza que desejam os benfeitores da eternidade. Mas ele acrescenta que muitos espíritos desencarnados na atmosfera da Terra estão igualmente na posição de aprendizes, lutando consigo mesmo nos devidos aprimoramentos. Essa é a alegria de nosso Senhor para com todos nós. Então, muitos espíritos fora do corpo físico continuam a sua luta com eles mesmos, aprendendo assim como nós, que aqui nos encontramos neste momento, reunidos neste ambiente virtual, aprendendo juntos. Não é pelo fato de aqui estarmos realizando este singelo estudo, estas singelas reflexões, que sabemos mais do que vocês. Estamos todos em processo de aprendizado, estamos todos em sala de aula, aprendendo com o Mestre Jesus. E para isto, e por isso, é necessário que aprendamos a discernir as coisas, mesmo ouvindo os pseudo-sábios, ou seja, passando tudo pelo crivo da razão. É por isso que falamos anteriormente que todos nós precisamos passar estas informações pelo crivo da razão, mas nunca sejamos influenciados por eles, porque de certo modo eles são os futuros instrutores dos espíritos que estão na retaguarda em busca da luz de Deus. Se buscamos defesa contra qualquer tipo de influência nociva, que entremos na filosofia do trabalho honesto e nos lembremos desta máxima de luz que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, ou seja, só dentro da caridade, só na prática da caridade, alcançaremos a luz da salvação ou a iluminação espiritual. É preciso o trabalho honesto, e não nos esqueçamos desta máxima, que fora da caridade não há salvação, ou que apenas dentro da caridade, na prática da caridade, nós alcançaremos efetivamente a tão almejada iluminação espiritual. E aí Miramês encerra dizendo: é no trabalho do amor que terás amor. Então é no trabalho do amor que alcançaremos ou que teremos amor. E o amor nos levará à verdade que liberta. Então é só apenas no trabalho do amor que alcançaremos o amor, e através deste amor
que nós, através da verdade, ou este amor que nos levará à verdade, que liberta das trevas da ignorância. Então é preciso trabalharmos com amor, porque o amor nos libertará das trevas da ignorância. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela presença, mais uma vez pelos comentários, pelos compartilhamentos, e esperamos em breve voltar a nos encontrar aqui neste mesmo ambiente virtual para estudarmos a 7ª classe, que são os espíritos neutros, questão número 105. Então, na próxima oportunidade, refletiremos acerca desta classe de espíritos, que são aqueles que não buscam a prática do bem e também não buscam a prática do mal. São espíritos neutros. Aguardemos e aguardaremos até a próxima oportunidade, o nosso próximo encontro, onde estudaremos mais uma vez os preceitos de Jesus à luz da doutrina espírita. Abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, meus irmãos e irmãs.